Senhor presidente, vereador Lédio Coelho, senhores membros da mesa, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhores e senhoras que nos dão a honra da presença no plenário dessa casa na noite de hoje, senhores e senhoras que nos dão a honra da assistência através da TV Câmara e da NET. Eu gostaria de abordar alguns assuntos aqui, como sempre, senhor presidente. O primeiro deles é a respeito do pronunciamento do secretário de obra no dia de hoje. Como diz o vereador Batiste, contra fatos concretos não tem como justificar, e com todo o respeito a quem acha que deve defender, é um direito que se tem, quem entender que deve criticar também, e eu tenho dito, tão nobre quanto fazer situação, ser situação é ser oposição, desde que feita com responsabilidade, não tenha a picaretagem, a calhordia de alguns que agora partiram para fazer espionagem, em vez de cuidar do que deve ser cuidado, estão preocupados em cuidar do que não é função de secretário. E eu me lembro aqui, com todo respeito a alguns, a maior crítica que nós fazíamos à administração do ex-prefeito Fernando Elias era com relação à troca de secretário, que não mudou em nada. Até nisso a coisa continua a mesma. Se levantar aí, e a grande maioria, é quase a totalidade que estava naquela administração, não estou dizendo que todos são ruins, claro que não, seria leviandade da minha parte, até porque como tinha bons secretários no tempo do Fernando, tem bons secretários, alguns bons secretários, mas tem alguns puxa-sacos que o chefe do executivo entende que, eu acho que ele gosta disso, e gosta de ser enganado, porque talvez seja a única maneira de se manter no cargo, querendo prejudicar pessoas, funcionários de carreiras, e se existe uma coisa de primeira linha na prefeitura, é o funcionário de carreira que, apesar de não ter a remuneração que merecia, porque você não pode realmente remunerar bem a funcionário de carreira quando você tem quase 800 cargos comissionados, que é o grande erro, e esse pecado eu não tenho, que foi aprovado aqui, aprovar as coisas a toque de caixa, aprovar as coisas no final de administração, para pegar uma administração, e isso ocorreu em 2004, eu, vereador Lédio, vereador Gilson, vereadora Adeliana, tem 5 ou 6 vereadores que votaram contrário, até porque era uma coisa para colocar em prática. O prefeito Dário administrou com 280 cargos comissionados, e ele várias vezes disse a mim, disse ao vereador Édio, que sabe disso, e nós conversamos algumas vezes, de que já era bastante, porque Florianópolis tinha menos do que isso. E cargo comissionado, ao contrário do que possa se pensar, nem para vereador, precisa ter o necessário, pessoas qualificadas, nem para o vereador que indica, porque no primeiro problema que der, se não der sempre certo, com raras exceções, quem paga, quem fica com o prejuízo é o vereador. E o vereador João Rogério de Faria sempre diz isso, e é uma verdade. Então fica aquela montoeira, e em detrimento do funcionário de carreira, você não tem como pagar bem o funcionário de carreira, enquanto não for acertado, enquanto não for corrigido, alguém que chegue lá e tenha a coragem de reduzir 2/3 dos cargos comissionados, a administração não vai ter recurso para pagar bem os funcionários de carreira, que é quem dá o sangue e a vida lá, e eu tenho uma preocupação enorme, que eu não sei se alguns vai dar para pagar o remédio quando sair. Se apregou aí que houve tanta melhoria que eu não vejo, e o grande problema é isso aí. Um outro assunto que eu gostaria de levantar aqui é que eu sempre tenho debatido que o grande problema nosso de mobilidade não se dá a devida atenção que se merece, que é o plano diretor, que apesar de algumas mudanças até necessárias, e eu quero colocar aqui de novo, eu entendo que mudança de plano diretor não compete à vereadora, à Câmara de Vereador fazer, compete à Câmara aprovar. Agora, a iniciativa tem que ser do Executivo. Eu quero dizer isso para... Eu tenho votado, algumas poucas, até não muitas,
até porque se faz necessário, você tem que mudar o rumo da cidade, você tem que, se possível, dar um crescimento igual para outras áreas, mas nós estamos nesse embrulho há bastante tempo. Nós já gastamos dinheiro público para a universidade, fez um belo de um trabalho, fez 18 audiências públicas, estava com a matéria pronta para que fosse votado, feita por técnicos, que se a gente tivesse votado, tinha minimizado, nós não teria resolvido totalmente, mas a gente não está conseguindo andar. E em São José, quando quer se fazer uma coisa, você quer levar a carreta na frente dos bois. Mandaram um código de obras no ano passado, e eu acho que é de bom tom, e a Câmara tem que tomar esse procedimento, de consultar as entidades de classe. Consultamos a ENFRO e o Sinduscom, que na verdade é o órgão que tem uma equipe técnica respeitável, e é mais do que justo que você procure se inteirar com eles, até tem uma sugestão para que vote uma proposta plenamente execuível. Na época, primeiro ponto que levantou, faltava-se os anexos. Ora, senhor, como é que você vai votar um código de obra sem um anexo? Devolvemos ao Executivo. Mandaram, nós recebemos dia 21 de novembro, dia 28 nós fizemos um despacho às comissões para a ENFRO e para o Sinduscom novamente, para seguir o mesmo procedimento que a gente fez. A ENFRO nos respondeu ao presidente, nós fizemos dia 21, eu, vereadora Mary e a vereadora Aline, na Comissão de Justiça. Dia 28 mandamos, dia 19 de dezembro foi devolvido, e aí logo entrou em recesso. A ENFRO nos respondeu, através do ofício 487 de 2001, esclarecemos que a matéria é complexa e deverá ser amplamente analisada. Estaremos emitindo nosso parecer ou aquiescência somente após o recebimento do parecer técnico do Sinduscom, órgão que detém a competência técnica para a referida análise. Sendo que tínhamos tal. O Sinduscom nos mandou um parecer bem feito, bem robusto, e levantando os pontos, e diz o seguinte: o Código de Obra corre o risco de, em caso de promulgação, tornar-se obsoleto, pois a aprovação do novo plano diretor, no projeto do novo Código de Obras, há menção de um plano diretor que ainda não existe. Sem aludir a fato de que, caso não haja arquivamento do presente projeto do Código de Obras, medidas judiciais cabíveis serão aplicadas. Nosso principal objetivo é colaborar com esta casa e fazer uma cidade onde a qualidade de vida seja almejada, com geração de riqueza e renda a todos. Para tanto, faz-se necessário o cumprimento do Estatuto da Cidade, que estabelece a urgência de um plano diretor que contemple todos os parâmetros de comportamento e coerência com a realidade do município. Desta forma, solicitamos o arquivamento do projeto de lei 146/2011, que institui o Código de Obras de São José, por abordar o instrumento de política urbana que são obrigatoriamente pertencentes ao plano diretor. Então, eu gostaria de pedir aqui ao senhor presidente, vamos fazer por escrito, de que, mediante o parecer técnico do Sinduscom, pedir agora a manifestação da ENFRO, novamente, que ela se posicionou que se manifestaria tão logo tivesse o parecer, até para que a gente possa embasar uma posição coerente da comissão, e a ENFRO tem que ser respeitada, é ela que congrega a totalidade dos empresários deste município, quem tem colaborado e contribuído para o crescimento, e se nós não estamos em situação pior, é graças a essa entidade de classe que tem relevantes serviços prestados. E quero dizer o seguinte: eu comungo com a posição do Sinduscom. Não adianta você aprovar uma legislação para que não tenha aplicabilidade e continue deixando lá, vai se aplicar no que couber, como tem algumas medidas de regimento e de lei complementar. Entendo que não é por aí. Então, eu gostaria de gostaria de posicionar os senhores vereadores,
dizer que está aqui o parecer à disposição para que a gente dê uma olhada e encontre uma maneira de que chegue aqui o plano diretor, de uma maneira ou de outra, que é instrumento extremamente importante e que vai dar condições de crescimento da cidade. E quando eu falo de que a iniciativa é lá, não pode ser diferente, porque é o órgão, a prefeitura, a administração é o órgão responsável pelo ordenamento da cidade. Ela que tem que ter estudo, ela tem a equipe técnica para pensar, para fazer isso e saber o que é mais necessário. Eu volto ao assunto que eu acho que é extremamente necessário e importante para essa cidade. Obrigado.